vocês podem ver, não é? Pelo avião. E o avião é a tecnologia. Não é? E a metáfora também pelas vossas vidas. Portanto, um avião enquanto tecnologia, comparar com os computadores, portanto, o avião não voa sozinho. O avião pode ser espetacular, pode ter bombas, pode ter motores, pode ter metralhadoras, mas o avião precisa de 10 pessoas para disparar as metralhadoras, para voar, para pilotar o avião e também para largar as bombas. Sem essas 10 pessoas, o avião é completamente inútil. Essas 10 pessoas têm de ser arranjadas, têm de ser treinadas, têm de ser motivadas, têm de ser lideradas. Okay? E este vídeo de 3 minutos mostra precisamente o Gregory Peck a chegar e aquilo está uma desgraça completa. No dia anterior eles tinham perdido 5 aviões, significam 50 pessoas, tinham morrido no dia anterior por má comportamento, má utilização desta tecnologia fantástica. E ele diz, back to basics, vamos formar as pessoas para vocês saberem como é que vocês podem tirar partido deste avião para não morrerem. Okay? Porque eles queriam-se todos fugir e ir embora para casa, estavam todos a morrer que nem tordos. A metáfora é para as vossas vidas. Vocês acham que são os coitadinhos, que trabalham muito, 50, 100 horas por semana. Isso é o que nós três trabalhamos muito mais do que isso. Okay? Além disso, se vocês são os coitadinhos, não, vocês são os privilegiados. Vocês vivem num país e numa Europa que nunca na história da humanidade se viveu tão bem e se fez tão pouco. Okay? Nós já tivemos, não é, 2 guerras mundiais nos últimos 100 anos. Não é? A China e o Japão tiveram 4 guerras entre eles nos últimos 100 anos. Portanto, o mundo que nós estamos a viver hoje em dia é excepcional. A tecnologia, nós temos montanhas de tecnologia, podemos tirar imenso partido dessa tecnologia, só depende de vocês, o que vocês querem fazer da vossa vida. Querem ser pobres ou querem ser ricos? Quando a gente fala em tecnologia, onde é que entra a tecnologia? A tecnologia, como eu mostrei com o exemplo do avião, não serve para nada. Não é? Os sistemas de informação juntam a tecnologia com as pessoas, que são as organizações, não é? E com a gestão, que a gente simplifica e chama processos de negócio. São as 3 coisas em conjunto que são os sistemas de informação e nós ensinamos isso numa disciplina do 4º ano, que é a opção para vocês, que é a arquitetura organizacional de sistemas de informação. Quando vocês lá chegarem, vai-se chamar nessa altura Fundamentos dos Sistemas de Informação. Em termos de empregos, e agora eu vou começar a focar mais na nossa área, ou subárea, se quiserem, dentro da área de sistemas de informação, na área que não é a tecnologia dos sistemas de informação, mas é a outra área dentro da grande área de sistemas de informação do departamento, não é? Se vocês, por exemplo, neste site, ocio.com, que é um site e uma revista mais conhecida, talvez do mundo, ou dos Estados Unidos pelo menos, para os diretores de informática, para a malta sénior da informática, vocês vão ver que, na realidade, preocupa os diretores de informática, metade dos assuntos são tecnológicos, mas a outra metade não são tecnológicos. Okay? Portanto, claro que hoje em dia alguém tem de fazer software, alguém tem de perceber cloud computing, alguém tem de perceber centros de dados, alguém tem que perceber tecnologias móveis, obviamente, não é? E de armazenamento de dados e tudo isso. Não é? Mas isso cada vez mais hoje em dia é prestado pela Amazon, pelas Googles, etc. Não é? Vocês devem conhecer o GitHub e estas tecnologias todas. Hoje em dia a gente já quase não tem computadores, está tudo na cloud. Do lado direito, são os assuntos que preocupam os diretores de informática não tecnológicos. Claro que não há nada de mal, mas pelo contrário, vocês serem programadores toda a vida. Podem ganhar 200 mil euros em Silicon Valley a ser programadores. Está bem? Mas é só para vos alertar que há a outra metade da informática, uma informática não tecnológica, que é tão mais interessante, e o meu papel aqui hoje vai ser convencê-los que esta metade é mais interessante ainda do que a outra, sem dizer que a outra não é interessante à mesma. E estão ali uma série de temas que preocupam os diretores de informática, como, por exemplo, a parte financeira, obviamente. Há sempre que cortar custos na informática, porque é sempre uma loucura. A gestão das carreiras das pessoas, os investimentos em projetos, a parte legal, que é importantíssima por causa, por exemplo, da proteção dos dados, o outsourcing a fornecedores, quer a comprar pessoas, quer a comprar material, quer a comprar software, a parte da gestão de cadeia de valor, da gestão do risco, blá, 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 blá. Portanto, como podem ver, há imensos temas que preocupam as pessoas séniores de informática. E se vocês querem progredir na vossa carreira e não serem empregados toda a vida, se quiserem começar a ser chefes de projeto e depois diretores e depois um dia mais tarde, eventualmente, até criar a vossa própria empresa, sem prejuízo de criarem a vossa própria empresa já, porque é possível, é por aí que devem ir. Ainda mais interessante é este site, por exemplo, vocês podem ver com mais calma onde estão os empregos na área de informática agrupados por categorias. E é muito interessante reparar que das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorias, uma única categoria são empregos tecnológicos. E depois vocês têm 7 categorias de empregos na área de informática que não são empregos tecnológicos.
Não é? Pronto, eu posso abrir uma calhas, não é? Por exemplo, arquitetura, análise e desenho. Não é? Tem aqui, por exemplo, arquitetura de sistemas, desenho de dados. Aqui é mais tecnologia de sistemas de informação. Não é? Etc. Por exemplo, business change, não é? Que é mais tem a ver com inovação, não é? Gestão de projetos, a justificar os próprios projetos, mudar as empresas para tirem partido das novas tecnologias. Enfim, gestão da informação e segurança, gestão de projetos, que é uma área importantíssima também, a gestão de serviços, que é uma cadeira que eu ensino, vendas e marketing também faz parte, principalmente se forem trabalhar numa empresa de informática ou numa consultora, vocês vão passar grande parte da vossa vida a vender o próximo projeto, não a fazê-lo, mas a vender já o próximo, e por aí em diante. Também tenho aqui outro site, pois vocês também podem ver com mais atenção, que eu acho muito interessante, que eu uso muitas vezes, que é um site britânico, por acaso isto não é americano, é britânico, que mostra os salários na área da informática, obviamente no Reino Unido, e vocês depois podem fazer só para Londres, só para Manchester, onde quiserem. E mostra, por exemplo, uma coisa engraçadíssima, que é hoje em dia, developer ainda é o emprego que tem mais ofertas. Neste caso estão aqui 2.154 propostas de emprego para developer. Mas se vocês ordenarem por salário, que eu acho que é muito mais interessante, okay? Vocês vão ver que o salário mais bem pago, né, são 115 mil libras, dá para aí 130 mil euros, 140 mil euros, são o Ibris Arquiteto, que eu nem sei o que é. Okay? Mas pelos vistos paga-se bastante bem. Diretor de programas é uma pessoa que gera gestores de projetos, e depois é muito engraçado, logo o terceiro, mais bem pago, é um Chief Architect, que é uma dos temas que nós ensinamos aqui na área de sistemas de informação, é a arquitetura de sistemas de informação, é o terceiro emprego mais bem pago, com 100 mil libras por ano. Os empregos são menos, mas são muito melhores, não é? Depois, continuando, nós temos aqui, isto é uma visão um bocadinho mais formal da área de sistemas de informação, que são os temas que nós ensinamos, porque no novo mestrado que vocês já vão apanhar, que vai começar em setembro do ano que vem, nós vamos ter exatamente estas disciplinas que estão aqui. Portanto, nós alinhamos as nossas disciplinas do novo mestrado exatamente para o ACM. Portanto, são aquelas que estão ali. Eu já falei da Fundação de Sistemas de Informação, que será a OSI no futuro, arquitetura empresarial, estratégia, gestão e aquisição, que é a cadeira mais ou menos de hoje em dia, gestão de dados e informação, análise e desenho, infraestruturas de IT e gestão de projetos. Vocês têm estas 7 disciplinas aqui no vosso mestrado para escolher, está bem? E aqui são os empregos a que elas dão acesso. Por exemplo, vocês podem ser à mesma programadores e fazerem as 7... portanto, o A é programador, não é? Portanto, se virem aqui esta coluna, a cadeira de Fundamentos de Sistemas de Informação também é importantíssima para quem quer ser programador. Tal como esta, tal como esta, tal como esta. Ou seja, as cadeiras de Sistemas de Informação também são importantes mesmo para quem quer ter uma profissão tecnológica. Claro que depois estas disciplinas dão acesso a outras, não é, 15 profissões não tecnológicas, não é, que, em princípio, pagam melhor, mas não necessariamente, não é? Porque hoje em dia a falta de programadores também é tão grande em Portugal e na Europa e nos Estados Unidos que o próprio, ainda outro dia estive numa empresa, já conto a história, em que o salário que eles estão a oferecer neste momento a programadores com o mestrado é uma coisa que eu pensava há 3 anos atrás que seria impossível em Portugal. A prova, já agora responder aqui ao professor Mário Silva, a razão por as empresas, por exemplo, as consultoras não aumentam mais os salários ainda, não é porque não precisam de pessoas e se pudessem não aumentavam. É que eles têm que revender as pessoas aos bancos, aos operadores de telecomunicações e ao Estado. E a revenda está muito condicionada pelo preço de mercado, não é? Quem lhes dera a eles poder pagar mais, não é? Agora, as startups que têm financiamento de investidores já podem pagar mais. E essas estão a pagar 30%, 40% acima das consultoras. Não deixa de ser engraçado, porque a consultora era o emprego mais bem pago até há uns anos atrás e agora já não é outra vez. Aqui é um exemplo de um processo de negócio. Nós já falámos várias vezes em processos de negócio, para quem nunca viu nenhum, temos um exemplo de uma encomenda. Uma encomenda é as vendas numa empresa recebem, geram a encomenda, ela é submetida e depois vai para a contabilidade para saber se o cliente tem dinheiro para nos comprar aquilo que está a querer comprar. E depois ele segue até em vocês enviarem o produto. Isso é um exemplo de um processo de negócio do princípio ao fim, passando por 3 departamentos dentro da empresa e são as atividades do processo de negócio. Nós ensinamos isto, por exemplo, e isto é fundamental para vocês conseguirem perceber como é que a tecnologia pode ser utilizada dentro das empresas. Porque as empresas funcionam assim. Não funcionam por ecrãs ou por queries à base de dados. Okay?
Se vocês não souberem esta linguagem, depois não conseguem falar com as pessoas fora do departamento de informática. Porque elas acham que vocês são todos os maluquinhos, não é? E vocês vão achar que eles são os maluquinhos. Portanto, para haver ponte, vocês têm de saber a linguagem deles, porque não fiquem à espera que eles venham aprender a nossa. Por enquanto. Porque nós estamos a aumentar tanto a nossa importância no mundo que já, por exemplo, posso contar esta história, o presidente do Clube de Empreendedorismo da Católica veio-me pedir a mim como é que nós podíamos ensinar programação aos alunos de gestão da Católica, porque eles querem aprender a linguagem que nós falamos. Que é uma coisa também impensável há uns anos atrás. Depois, se quiserem com mais tempo, que eu agora não tenho, há aqui um jogo da IBM, que a IBM oferece, que é o Innov 8, para ensinar processos de negócio. Pronto, é um jogo, não é? Daqueles que vocês estão habituados a jogar. Eu já usei numa aula para ensinar processos de negócio e foi um espetáculo, porque os alunos jogaram... Eu não tive que ensinar o jogo, portanto, vocês estão habituados a aprender logo o jogo, usam o jogo e depois estão a jogar o jogo tipo na brincadeira e quando, ao fim de uma hora, quando se apercebem, já sabem o que é um processo de negócio sem eu ter falado 10 segundos. Mais um sinal que os professores, assim, em grande quantidade, estão condenados, não é? Claro que vai haver sempre excelentes professores, mas serão muitos menos. Porque eu, para aprender processos de negócio, para ensinar processos de negócio, vocês não precisam de mim. Têm o jogo da IBM e aprendem processos de negócio tão bem ou melhor do que ouvindo eu explicar o que é. Claro, depois, se quiserem tirar dúvidas, venham tirar dúvidas comigo, não é? Por enquanto, não é? Porque daqui a 10 ou 15 anos, se calhar, a IBM também tira dúvidas. Bom, eu tenho aqui mais uma série de exemplos, eu só tenho 20 slides. Vou mais ou menos a meio, mas vou acelerar para acabar exatamente às 12h30. Este exemplo, desculpem lá, já agora só mais 10 minutos, está bem? Este exemplo é um exemplo um pouco mais sofisticado, porque não, estamos a usar uma metodologia chamada demo, que é um pouquinho difícil de aprender e de usar, mas nós tentámos usar num hospital. E os resultados foram fantásticos, porque nós pedi a um aluno de mestrado para ir como é que se diz? As urgências de um hospital. Né? E vocês não sei se têm consciência, as urgências de um hospital, por exemplo, do São Francisco Xavier, são 120 pessoas. Funciona, obviamente, todo o dia, toda a noite, durante todo o ano. E aquilo é basicamente uma empresa que fatura 10 milhões de euros, não é? E fatura, eu estou a usar a palavra certa, fatura porque dá dinheiro, as urgências de um hospital. E o aluno mestrado foi lá e a diretora do hospital disse: esqueça, você nunca vai perceber como é que isto funciona, porque é tão complicado, é preciso 10 anos para perceber como é que isto funciona. Por isso é que os médicos passam cá 2, 3 anos a aprender. O aluno mestrado desenhou este boneco numa tarde, no dia seguinte de manhã chegou lá e perguntou-lhe: é isto? O que é que falta aqui? E ela olhou e não faltava nada. Portanto, vejam o poder da modulação, o poder da abstração. Vocês conseguem, numa tarde, em 3 ou 4 horas, não percebendo absolutamente nada de saúde, não percebendo absolutamente nada dos hospitais, vocês conseguem perceber como é que funcionam as urgências de um hospital em 3 horas, quando um médico demora 3 ou 4 anos. Okay? Já agora, não é porque os médicos sejam estúpidos, não é? É porque eles não usam as ferramentas certas. Okay? É só conversa, e depois demoram 3 anos. Este é um outro exemplo de uma outra coisa que são, sim, como é que é?